Olá, Débora e Grazi. Vamos começar aqui daqui a pouquinho. Esperar o pessoal entrar. Olá. Ei, Silvana. Ei, Márcia. Ei, Larissa. Tudo bem? Esperar um pouquinho o Túlio entrar. Pra gente começar essa conversa. E Milena, Marcelo. Vamos falar um pouquinho sobre infâncias e cidade. Daqui a pouquinho a gente começa. Vamos ver se agora vai dar tudo certo. Olá, boa noite. Minha voz sai depois. Deve estar com um atraso aí na conexão. Às vezes acontece isso mesmo. Deixa eu ver aqui que o Túlio me mandou. Vou chamar o Túlio aqui. Vamos lá, daqui a pouquinho. Ei, Rubem. Ei, Lé. O Túlio já tá entrando aí. A gente tentou fazer um teste aqui. Agora acho que vai dar certo. Aí, Túlio, vou tentar te chamar agora, Túlio. Guardando. Boa noite, Andresa, que bom você tá aí. Salve, Túlio. Apareceu, né? Tá me Apareceu. escutando? O pessoal tá escutando o Túlio, gente? Ei, Cleidiana. Ah, tá todo mundo escutando a gente? Consegui pelo celular. Aí eu tô tentando ver se eu modifico aqui. Mas tá todo mundo ouvindo, Túlio. Tá bom? Ah, então tá bom. Então vamos começar, né? Primeiro agradecer o Túlio aí por ter aceitado essa conversa. O Túlio, gente, ele é doutor em educação pela Faculdade de Educação da UFMG, na linha de pesquisa de infância e educação infantil. Finalizou agora em 2019, né, Túlio? Isso. Ele é Novembro. mestre, Bem, tá bem recente aí, tá fresquinho. é, É mestre em lazer pela UFMG também, licenciado em educação física pela UFMG e professor de educação física, né, no Centro Pedagógico. Acho que todo mundo conhece aí. E o Túlio é um dos idealizadores, né, do Coletivo Geral Infâncias, que eu sou integrante também. É um grupo diverso, né, Túlio? Formado por pessoas aí de várias áreas que tem como proposta ações e pesquisas com e para as infâncias aí. Então, hoje o Túlio vai conversar aqui com a gente sobre infâncias e cidade, né, as desigualdades, ocupação, territórios educativos e experiências em excursão na educação infantil, que é a linha de interesse do Túlio, né? Que tem as pesquisas voltadas aí para as crianças no contexto da cidade e da escola, né? E entender a condição desses sujeitos no mundo. É isso mesmo, Túlio? É isso que eu falei? é isso aí. É isso tudo aí? Nada, eu acho. Boa noite, né? Vamos começar. Obrigado, Karina, primeiramente pelo convite, né?
e fico muito lisonjeado por poder, né, compartilhar esse momento com você, principalmente nesse momento que a gente vem vivenciando aí, né, de pandemia, de quarentena, de isolamento, mas que tem feito a gente refletir muito sobre as relações sociais e as minhas pesquisas, né, a minha trajetória de pesquisa também como professor, vai nesse indicativo aí de refletir sobre essas relações, né, e aí especificamente sobre as relações que envolvem crianças, adultos, professores, e Uhum. especificamente né, pelos espaços da cidade, né, e também nas instituições sociais, né, como principalmente como a escola, que é o lugar que eu atualmente trabalho, né, e atuo como professor de educação física, mas especificamente dentro da universidade, né, que é o Centro Pedagógico, que é uma escola federal, né, da rede federal de ensino, né, e então estou ao mesmo tempo dentro da universidade, mas atuando com a educação básica, né? Básica. Então a infância, né, as relações que atravessam aí as infâncias sempre me convidaram a refletir também sobre esse meu lugar que eu ocupo também enquanto, né, mais atualmente enquanto pai, né, enquanto professor, enquanto pesquisador, né, enquanto membro de um coletivo também que vem, de certa forma, crescendo, né, um grupo que vem crescendo atualmente, que é o Coletivo Geral Infâncias, né, e aí, junto com grupos que já vem se constituindo por uma diversidade muito interessante, né, de pessoas com diferentes formações e diferentes trajetórias, né, que estão a fim de discutir, de debater e propor ações que vão ao encontro, né, dessas diferentes experiências de infância na cidade, na escola, nas instituições. Então, isso tem instigado aí, nesses anos, a ir ao encontro, né, dessas experiências também, tem sido muito rico, né? Uhum. Vamos dizer assim que eu estou ainda engatinhando ainda em algumas coisas, né? A gente vai sempre aprendendo, mas é muito bom e no caminho a gente vai encontrando pessoas especiais, né? E essas pessoas também vão incentivando a gente cada vez mais ao encontro de outros desafios, né? A gente pode começar falando um pouquinho, então, das infâncias, desigualdades, Podemos? Uhum. formação. A formação de Belo Horizonte já influenciou, Túlio, assim, essas desigualdades nas infâncias, assim, o Aí, assim, histórico de isso formação? é interessante, assim, é interessante a gente, para discutir, assim, principalmente quando a gente vai falar um pouco das experiências de infância na cidade de Belo Horizonte, e aí eu vou me ater aqui às minhas duas pesquisas, né, a do mestrado, que foi o estudo com as crianças do Malabares, né, nos sinais de trânsito. Em 2010, né, eu finalizei a minha dissertação de mestrado no campo do lazer na UFMG, né, que é uma área interdisciplinar, e também, mais atualmente, também na minha pesquisa do doutorado, né, que indica para a gente né, assim, que a vivência da experiência urbana, principalmente das crianças, não só em Belo Horizonte, né, mas nas cidades que a gente pode dizer assim, que tem essas experiências de metrópole, vamos dizer, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Porto Alegre, Vitória, a gente pode falar que aí é um misto de restrições e possibilidades, né? As Uhum. restrições e as possibilidades, elas também estão demarcadas por territórios. Esses territórios, eles são indicativos também a partir de uma inclusão e de uma exclusão também que parte aí de questões sociais, étnico-raciais, né, de acesso ao direito dos espaços da cidade, né? Historicamente, Belo Horizonte, ela foi pensada e planejada, né? Ela foi uma cidade planejada. Se a gente vai lá no marco histórico de construção da passagem da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, o ideário republicano, né, da cidade de Belo Horizonte indica para a gente esse desejo de se construir uma cidade ideal, né, Uhum. historicamente, né? E essa construção de uma cidade ideal, né, que foi Belo Horizonte lá no início do século XX, finalzinho do século XIX, no século XX, ele já constrói uma cidade que ela tem um contorno, né? E hoje, atualmente, ela é conhecida como Avenida do Contorno,
onde você tinha ali a ideia de centrar as principais atividades da cidade, e na outra linha que divide, né, a região chamada central de Belo Horizonte, né, que é esse entorno da Contorno, você tinha os arraiais, né, você tinha fazendas, mas com o tempo esses espaços também foram sendo urbanizados, né, eles passaram também a constituir o que hoje são grandes bairros da região metropolitana de Belo Horizonte, e também esses bairros que delimitam a região da Contorno, antigamente eram territórios não ocupados enquanto numa perspectiva urbana, né? E o crescimento da cidade ao longo dos seus mais 100 anos permitiu aí enfatizar cada vez mais essas desigualdades, né, de acesso à cidade, né, e assim tem umas pesquisas históricas muito legais sobre a cidade de Belo Horizonte, que na Afonso Pena, de um lado da cidade você passava pessoas que moravam em determinada região de Belo Horizonte, do outro lado só passava quem era da periferia, quem morava do outro lado da Avenida do Contorno. Ou seja, historicamente você vai construindo aí esses espaços guetificados na cidade, e diz muito sobre essas desigualdades, né, sobre essas experiências de uma infância também urbana, que vai vivendo aí suas restrições e possibilidades. E, atualmente, a gente percebe, né, essas possibilidades de experimentar a cidade também, muito mais no sentido de muito mais desigualdades de acesso ao espaço da cidade, porque muitas vezes a criança da periferia, quando ela vai ao centro da cidade, muitas vezes ela é tomada como, né, ou ela tá vagabundando pela rua, ou, né, principalmente se ela estiver ali sozinha, ou se ela estiver em pequenos grupos, né, e aí eu vou citar aqui um exemplo da minha pesquisa do mestrado, que eram as crianças que vivenciavam as experiências de malabares no centro de Belo Horizonte, bem na região central de Belo Horizonte, ali perto do Shopping Oiapoque, Avenida Guaicurus, Praça da Estação. Muitas crianças desciam principalmente do aglomerado da Serra, e aqueles espaços ali eram os espaços de experiência, de vivência, de determinada experiência de infâncias ali dessas crianças. E foi inúmeras vezes no meu trabalho de campo, né, que teve uma perspectiva de estar próximo dessas crianças nesse espaço, né, de abordagem da polícia, né, do medo delas serem levadas pelo conselho tutelar, né, delas serem abordadas, eram tomadas também como num sentido de vítimas também de vítimas, né, tinha esse imaginário, né, de que elas eram também vítimas das Trabalho situações que elas infantil, né? vivenciavam, e aí elas tinham essas experiências na cidade marcadas também, né, e eram marcadas por esses momentos né, de apreensão quando elas estavam vivenciando o espaço central da cidade de Belo Horizonte, né? Então elas iam no sentido do desejo, do direito de experimentar esse espaço da cidade, mas como era um espaço guetificado, né, e demarcado socialmente também por determinadas experiências, principalmente da experiência de que o lugar da cidade não era o lugar de ficar parado, né, e de ficar fazendo malabares no sinal, porque ali já indicava uma situação social, né, de pedinte, mas não eram vistos como pedintes, porque tinha todo o imaginário social também de artistas do circo, e isso trazia um determinado imaginário de infância e também das crianças que estavam fazendo malabares, mas que vivenciavam essa experiência aí também com tensões e com possibilidades, né? As tensões e as restrições estavam dessa não possibilidade de explorar determinados espaços da cidade, que eram tomados como trombadinhas, moleques, né? Então elas tinham esse imaginário. E de possibilidades porque quando elas saíam da periferia, né, dos aglomerados, e iam para a cidade fazer e experimentar o malabares, por exemplo, né, na cidade, elas não só experimentavam malabares, elas iam também para arrecadar um dinheiro, elas iam também por conta das possibilidades de estabelecer novas relações e encontros com outras crianças de outras partes da cidade,
para compartilhar ali essa experiência do Malabares. Então, isso A foi muito socialidade entre interessante. os pares, né, delas. E isso, o espaço da rua como espaço também de experiência de sociabilidade e de novas interações. É, tinha ali também o espaço da rua como espaço do perigo, porque elas estavam expostas a serem atropeladas, tinha a própria questão da característica do trabalho, e outras possibilidades também de encontrar, de fazer novas, a gente chamou na pesquisa de suportes, né, aquilo que de certa forma, também davam suportes para elas voltarem para os espaços da cidade naquele momento. Então, era o dinheiro que ela ganhava, ou era o dono de um bar no centro que trocava o dinheiro para elas, e recebiam elas muito bem naqueles restaurantes centrais ali. Então, assim, e hoje a gente pode dizer, principalmente nessa perspectiva de acesso ao espaço da cidade, que é esse misto, né, de possibilidades e restrições dessas experiências, né? E também na pesquisa do doutorado, que é interessante a gente falar dessa possibilidade desses acessos e restrições, é que muitas vezes, que é aí que eu fiz, onde eu fiz a relação entre a escola e a cidade, a partir de um projeto da SMED, né, de uma política pública proposta pela SMED, que é o Educando a Cidade para Educar, Uhum. que incentivava as instituições municipais de educação infantil e hoje escolas, né, escolas municipais de educação infantil de Belo Horizonte, a experimentarem os espaços da cidade de Belo Horizonte, né, os espaços culturais, praças, parques, é, museus, né, Uhum. incentivando essa instituição como uma ponte e como um lugar que poderia, né, e aí eu acredito que pode ampliar essas experiências de vivência no contexto da cidade. Então, a escola também acaba sendo uma instituição que empodera as crianças no sentido delas também usufruírem dos espaços da cidade, mas que elas só conseguiriam usufruir desse espaço porque existe a escola. Então, assim, a pesquisa também é uma aposta na escola, enquanto uma das instituições que pode possibilitar ricas experiências no contexto da cidade, né? Porque a escola é parte essencial, né, desse processo educativo e ela se entendendo, né, como uma instituição transformadora, né, que é mais do que o conteúdo, né, que as experiências e as vivências valem mais para o aprendizado, ela indica esses caminhos, né, Túlio? Assim, o Sim, aprendizado fora dos muros, fora do muro das escolas, né, nos espaços também não escolares, né, que a gente fala. E eu vou isso. contar um pouquinho, você estava falando dessas questões aí de possibilidades, né, e restrições na cidade. Então, também as crianças vivenciam toda essa complexidade social, né, das nossas desigualdades Sim, sociais também. Então, sim. são vivências diferentes, né? Assim, uma criança classe média, uma criança da periferia, elas vivenciam Ela a cidade de formas não precisa da diferentes. gente isso, não precisa da gente ir muito longe, né? A gente não precisa sair da cidade de Belo Horizonte para a gente perceber que nós temos diferentes experiências de infância nessa vivência da urbanidade, né? Da vivência desse contexto da cidade, né? É, então, assim, o que é legal de perceber é que, vou dar um exemplo bem legal, assim, tem uma pesquisa feita na UFMG, né, por um grupo também, está até publicado num livro, Infâncias na Metrópole, é organizado pelo professor José Alfredo, um grupo Sérgio Martins, que é um professor da geografia, e outros pesquisadores, né, que compararam as experiências de infância das crianças que moram no bairro Confisco e as crianças do Belvedere, né, em termos de experiência de brincar na rua, né, de ter essas possibilidades que aquele espaço da rua na relação com os adultos, com outras crianças mais velhas de diferentes idades, elas eram, se você fosse se você fizesse uma comparação, né, de experiência de infância com as crianças do Belvedere, as crianças do Belvedere, elas saíam acompanhadas das babás, não podiam sujar roupa na pracinha, no parquinho e etc. Então, assim, a gente tem, desculpa, a gente tem essas diferenças num contexto de uma mesma cidade. E a gente costuma também vivenciar, e pode dizer que a gente tem diferentes experiências
de infâncias no mesmo bairro, né? Se a gente fizer uma pesquisa, né, que a gente consiga perceber essas experiências, a gente vai ver que no mesmo bairro a gente pode ter ali diferentes formas de se apropriar do bairro, né, da cidade, enfim. Então isso acaba, de certa forma, a gente acaba também reconhecendo a diversidade que a cidade apresenta, né? E é importante quando a gente fala nessa perspectiva da democratização do acesso ao espaço da cidade, que é garantido por direito, né? Se a gente for lembrar aí, agora o ECA já vai fazer seus 30 anos de ECA, onde a gente, de certa forma, tivemos alguns avanços na perspectiva de pensar o direito das crianças, né? E o direito ao lazer e à cidade é um dos direitos que está incumbido aí no ECA, na Constituição, né? Dos direitos das crianças, a gente vai perceber que a gente ainda precisa e ainda a importância das políticas públicas no acesso aos espaços da cidade, né? A gente precisa ainda dessa perspectiva eu não falo existe uma dependência, mas eu diria que a gente, aí na tese eu costumo dizer e gosto muito do uso do termo da ética pública, né? Então a gente ainda precisa de algumas políticas de boa vontade, né, para permitir esse acesso à cidade. Então a pesquisa ela permitiu, por exemplo, perceber que atualmente a gente tem um enxutamento, né, das políticas públicas de democratização dos espaços na cidade de Belo Horizonte, né, o que estava numa crescente, principalmente na cidade de Belo Horizonte, com algumas ações via orçamento participativo, escola integrada. A gente tinha essa possibilidade de acesso aos espaços da cidade, sendo ali intermediado, né, pela instituição da escola, né, em parceria com políticas públicas, né? Então, o próprio projeto Educando a Cidade para Educar, ele surge também nesse sentido na busca da garantia também de direitos ao acesso aos espaços da cidade, dessa democratização de acesso aos espaços de conhecimento que a cidade oferece como um todo, né? E aí, quando a gente for pensar numa perspectiva do direito e da ética pública, se a gente, então, os estudos da ética falam para a gente que quanto mais ética a gente tem, menos a gente precisa da interferência do Estado, por exemplo, na garantia desses direitos, né? De cidadania, né? De respeito às experiências e ao contexto de vida do cidadão, por exemplo. E aí, no caso específico das crianças. O que Então, você a falou é muito gente... importante, que a Constituição Sim, e o ECA garante a criança, reconhece, né, a criança como sujeitos de direitos, mas a criança ainda é considerada o cidadão do futuro, né? E isso, uma aham. coisa que eu tive com você, você até colocou, é o direito do tempo presente delas, né? Isso, eu gosto muito, e assim, até mesmo, né, a partir dos grupos que a gente tem, que eu tenho participado, né, enquanto pesquisador e professor, e também enquanto membro do coletivo Gerar Infância, a gente tem a nossa urgência, né, é pensar a infância do tempo presente, né, e as políticas públicas, elas ainda hoje não são pensadas como nessa perspectiva do tempo presente, né? Não. Muitas vezes ela ainda permanece ainda, né? E aí como essa ideia de uma infância, de uma experiência e da vida das crianças como futuro. Então as políticas públicas, né, para a educação muitas vezes perpassa por esse entendimento das crianças como uma folha em branco, né? A tábula rasa. A gente preenche esse espaço aqui, esse vazio aqui, para que no futuro ela seja um cidadão. Ela não é cidadão agora, ela vai ser cidadão só depois que ela tiver com essas páginas preenchidas. Ou seja, ainda a gente permanece com essa ideia de uma infância, uma ideia futura de criança, né? E só que se a gente for pensar nos modos de vida, né, no contexto de vida hoje mundial das crianças e também dos adultos, a gente está vivendo um tempo presente. Né? As crianças demandam da gente, demandam das políticas públicas, demandam do poder público, né, das instituições, o seu reconhecimento enquanto sujeito de direitos no tempo presente. E Porque elas, senão a gente... elas precisam participar dessa construção, né? Porque elas não Sim, aprendem sim, passivamente. A sim, sim. construção é
1.1. Isso, então assim, e quando a gente tem essa perspectiva de pensar e compreender a infância no tempo presente, a gente tem algumas experiências muito legais, assim, sobre pensar o contexto da cidade, né, e das experiências de infância na cidade, que dão para a gente indicativos de respeito a esse tempo, né, geracional, né, dessa categoria geracional e dos sujeitos que representam essa categoria, que são as crianças, né? Então a gente tem, por exemplo, experiências em Rosário, na Argentina, né, que é chamado o Tríptilo da Infância, onde que a gente tem lá alguns espaços da cidade transformados e reconhecidos como espaço né, de escolha e de elaboração de um projeto construído entre o poder público, as crianças, as comunidades de bairro, as instituições, como constitui-se uma rede onde as crianças participaram desse projeto de construção desses espaços, né, como espaços educativos, como territórios educativos dentro da cidade de Rosário, e é super interessante. Então, tem uma cena muito legal, e numa das perguntas que fizeram para as crianças, quando esse projeto estava sendo desenhado, os arquitetos foram perguntar para as crianças, perguntaram para elas, o que você gostaria que tivesse aqui nessa praça? Uma criança falou, eu gostaria que tivesse casa na árvore. Aí o arquiteto foi lá e projetou, e as praças têm lá casa nas árvores, né? Com segurança, de acordo com aquilo que traz essa especificidade desse desejo desse grupo de crianças. Outra criança, eu queria voar como se fosse um pássaro de uma árvore para outra, assim. Aí o que eles fizeram? Colocaram nessas árvores, eles fizeram várias tirolesas de um ponto ao outro, ligando um ponto do parque ao outro. Então, a sensação de que as crianças estariam voando. Então, assim, é isso, né? É o tempo presente, né? É essa essência da gente pensar as políticas e o direito no tempo presente, né? Então, a gente passa por uma situação agora de pandemia, né? As pessoas estão assim, porque no futuro a gente, vou dar um exemplo bem básico de quem está na escola, vai vivenciar isso muito bem. A gente tem que garantir que o ano de 2020 ele termine, né? Que cumpra-se a carga horária, que cumpra-se o ano letivo, ou seja, a gente está pensando no final, a gente não está pensando nesse processo, como é que as crianças estão vivenciando a situação da pandemia, como é que os pais, as famílias, as mães, né, estão vivenciando a situação de uma pandemia, que ela é mundial, e enquanto isso a gente está pensando lá no futuro, como é que vai ser o ano letivo. Aí, assim, se a gente parar para pensar um pouco menos no que vai ser o futuro lá do ano 2021, vamos preocupar no tempo presente, que é preciso ser feito para a gente garantir que a gente passe, por exemplo, essa pandemia de uma maneira com mais empatia pelo outro, né, com mais cuidado, com mais atenção. Então, assim, então a gente ainda vive muito, e as políticas públicas fazem muito isso, né, as campanhas eleitorais, né, de promessas né, e aí fica assim, fica uma política de boa vontade, né, então, e aí isso que é uma coisa ruim, assim, das políticas públicas. Então, por exemplo, esse projeto do Educando a Cidade para Educar, ele acabou sendo interrompido, por quê? Foi uma política pública, né, articulado com outras ações dentro da SMED, né, então, por exemplo, o programa BH para criança, que era um programa né, que estava interligado à escola integrada, escola bairros, aulas passeio, que são projetos dentro da SMED, e aí o projeto Educando a Cidade para Entrar entrou em articulação com o programa BH para Criança, porque ele dava a oportunidade também da escola e da instituição agendar os ônibus, para as crianças poderem usufruir dos espaços da cidade. E aí nessa política de restrição econômica, né, e de prioridades econômicas, do que eles dizem ser prioridades econômicas, acabaram cortando algumas verbas e aí utilizaram-se também de alguns aspectos da lei de transporte público de crianças, né, para poder não mais oferecer o ônibus. Ou seja, acabaram com o agendamento dos ônibus, as instituições, escola integrada, as EMEIs ficaram sem a possibilidade de agendar o ônibus e oferecer uma possibilidade de acesso ao espaço da cidade, e com isso o poder público não tomou nenhuma providência, né? Se tem um problema na lei, né, do CONTRAN, por exemplo, que as crianças precisam de uma adaptação na cadeirinha para ela poder ter um transporte com mais segurança, é uma política pública, então é um direito, a gente tem que garantir esse direito de acesso
a essa cadeirinha. E isso não foi feito. Ou seja, a política parou, né? Acabou-se o passeio, escola, se vira. Se usa aí seu dinheiro que você tem no caixa escolar, usa aí o seu dinheiro aí, você agenda do seu jeito. Ou seja, foi uma política temporária e a gente não, né? Se a gente for pensar na infância do tempo presente, das experiências que as crianças vivem no agora, as políticas elas precisam cada vez mais ter expectativas intersetoriais, né, em rede, e aí essa rede ela tem que ser bem ampla, né, e quando a gente fala no espaço da cidade, principalmente, né, a gente precisa quebrar esses muros ainda, né, e aí é legal da gente perceber que quando a gente tem políticas públicas que oportunizam essa possibilidade de redemocratização e democratização de acesso ao espaço da cidade, a gente vai quebrando essas barreiras, muitas delas invisíveis, né? E quando você tem uma quebra ali né, de verba e a política ela é temporária, você acaba, né, acabando com todo um processo né, de usufruto do espaço da cidade, do direito à cidade. Então a gente precisa É por isso que a gente pensar nesse tempo fala que tem presente, né? as políticas públicas tem que ser de Estado, né? Igual você falou Educando a Cidade para Educar, porque aí ela perpassa as questões de governo, né? De questões partidárias. E também é garantido em lei que a criança tem o seu orçamento como prioridade absoluta, né? Só que esse orçamento, às vezes não, de 2016 até 2019, ele não foi executado na integralidade. E a gente vê, Uhum. então, que a educação infantil não está sendo prioridade dos governos, né? Tem um É, e, comentário aqui, Túlio, né? Ela pode ela é falar. pedagoga, que ela colocou que tentou fazer, né, um trabalho a partir do olhar dos alunos, e isso é muito Uhum. importante, né, que a gente tem que ouvir as crianças. E eles tinham sugerido um parque de madeira com tirolesa, grafite e muro. E isso é muito importante, né? O Tonucci fala, né, que às vezes a gente está educando como educaram os nossos pais e avós. Então a gente tem que Sim, inserir a criança nessa construção, nesse olhar, né? E, é e isso, ser assim. participativo. Eu queria que você falasse também um pouquinho, já que a gente está falando de escola também, você quer Uhum. comentar essa questão que a Helenice colocou? Só que ela É, não conseguiu, que eles sugeriram um parque de madeira, tirolesa e grafite no muro com os próprios desenhos dos alunos, né? Eles participando desse processo aí, que é um direito deles, né? Participar da construção. Aí eu queria que você sim. falasse um pouquinho dessa experiência que você teve, né, das excursões na educação infantil para a gente, né, que são essas Uhum. vivências culturais, de lazer, né, arte. E você tinha colocado umas questões interessantes, né, sobre a tematização do passeio, das excursões, né, Sim. essa mobilidade escola-espaço. Uhum. Na verdade, a Belo Horizonte assinou essa carta de cidade educadora em 2000, né? E as nossas 2000. políticas públicas, principalmente de mobilidade urbana, ainda não tiveram nenhuma diferença, né, incluindo a criança. Pois é, o projeto Educando a Cidade para Educar, né, que foi inaugurado como uma política pública na Semana da Educação Infantil em 2012, né, e aí a partir dessa data, né, com essa abertura de possibilidade das instituições de educação infantil de Belo Horizonte, creches, EMEIs, escolas conveniadas, né, especificamente da educação infantil, permitiram aí, a partir de uma, né, e que usa essa perspectiva de Belo Horizonte como uma cidade educadora, né? Mas aí quando você vê que ao longo do tempo, quando você tem uma restrição ali de uma estrutura física, por exemplo, que é o ônibus, que ele era essencial para poder possibilitar esse deslocamento, né, essa ida aos espaços da cidade, o que a gente tem? A gente tem uma interrupção de uma política pública. Né? Você tem aí, e aí acaba, igual eu disse, né? Ela não foi uma
política pública pensada no tempo presente, né? Ela foi pensada, então assim, não foi uma prioridade, né? Exatamente. E isso. E aí, assim, contando um pouco assim das experiências da própria pesquisa de doutorado, que é legal de contar algumas das experiências. Então, a pesquisa, eu acompanhei uma instituição municipal de educação infantil, uma escola, né, municipal de educação infantil, na época ainda era Unidade Municipal de Educação Infantil, então minha pesquisa começou no ano de 2016, né, finalizei ela no ano passado, e no ano de 2017 eu acompanhei uma turma e uma professora em 7 excursões, né, pelo espaço da cidade de Belo Horizonte, né, por que eu escolhi uma determinada unidade, uma escola, né, de educação infantil, né, eu queria fazer uma relação, até mesmo por conta das minhas vivências, que eu já tinha estudado a relação da infância no contexto da cidade, das crianças do Malabares, no contexto não escolar, né, numa perspectiva não escolar de experiência de infância no espaço da cidade. Então, como professor, né, nesse lugar de repensar também o nosso fazer pedagógico, nossa relação com as crianças, eu também me desafiei a tentar compreender também essa relação entre a escola e a cidade, né? Numa ideia de que a gente ainda permanece com algumas barreiras institucionais, né? De concepção também, Uhum. a partir dessa concepção de infância que a gente tem, e pensar o espaço da cidade como um dos espaços de acesso ao conhecimento. Então, a escola é um desses espaços. A cidade também pode ser outro espaço. Então, no decorrer do estudo, eu fui me deparando com o próprio conceito de cidade educadora, de território educativo, né, de comunidades de aprendizagem. E aí, alguns desses estudos falavam? Falavam assim, do risco da gente pedagogizar esses espaços da cidade. Ou seja, Uhum. então, o grande risco de se falar em cidade educadora era como se fosse uma temeridade a gente dizer que os espaços de museus, por exemplo, eles teriam que se comportar como uma escola enfim, né, isso aí não ofereceu uma oportunidade de aprendizagem, de conhecimento diferente que é o da escola, no sentido de enriquecer aquelas experiências de infância ali das crianças que estavam saindo da escola e deslocando a determinados espaços da cidade. E aí foi interessante perceber que, né, ao longo da pesquisa, a gente tem muito assim, né, a gente vai fazer uma excursão com as crianças. Então, os professores logo pensam, né, a escola logo pensa no ponto onde eles vão chegar, das experiências que vão vivenciar naquele espaço do museu, por exemplo. Então, o que acontece? Então, as escolas agendavam, acontecia os agendamentos, né, mesmo antes do Educando a Cidade para Educar, existia agendamentos de escola para vivenciar esses espaços da cidade, porque a escola também acreditava, enquanto projeto político-pedagógico, que esses espaços eram importantes espaços de formação. E aí, esses espaços, quando a educação infantil começou a ocupar esses espaços, a partir de uma ideia de currículo também, e proposta curricular da Rede Municipal de Belo Horizonte, na perspectiva da cidade educadora, começaram a agendar reuniões nesses espaços. E aí, o que aconteceu? Esses espaços ficavam sem saber o que Eles não fazer. estavam Não preparados para. estavam, né, não estavam preparados. E aí que vem também a ideia de uma política pública, no sentido também de acontecer formações com esses espaços. Então, o próprio projeto Educando a Cidade para Educar tinham fóruns, né, com esses espaços, no sentido também de uma formação e de como que cada um desses espaços tinha essa potencialidade de ser uma experiência diferente da escola. Então, quando a gente vai pegar, quando a gente pega os 7 espaços de visitação, né, de excursão que a EMEI e as crianças da EMEI vivenciaram e a professora, a gente vai perceber a riqueza que é e a diferença em cada um dos espaços. Então, nós fomos para os espaços, eu não vou contar detalhes de cada um, porque não tem jeito, né? Aí fica aí o convite para quem quiser ler a tese depois, pode ler também. Então, assim, e aí o espaço fica. E aí a gente vai perceber, então vou dar um exemplo muito pragmático assim na tese, né? Então,
a gente às vezes a gente vai para um museu e aí tem aquela ideia de que o museu é aquele espaço, né, de relíquias, vamos dizer assim, de história, de memórias, de potencialidades daquele espaço. E aí, vou colocar dois espaços que me chamaram muita atenção, isso chamou nossa atenção muito na pesquisa. Então, a gente tinha o Museu do Brinquedo, então foi um dos espaços que as crianças foram, e tinha o Museu de Arte da Pampulha. E aí, olha que curioso, as crianças elas foram no Museu do Brinquedo e chegaram no Museu do Brinquedo. O que a gente pensa no Museu do Brinquedo? Nossa, é o lugar né, da essência da infância, né, da onde que as crianças vão ali relembrar, vão ver brinquedos, vão fazer uma experiência muito legal. Fomos para o espaço. Chegamos no espaço, a experiência do museu ela foi muito mais rica e muito mais, vamos dizer assim, mais significativa para a professora e para os adultos que estavam na excursão. Porque aqueles brinquedos do museu eles realmente funcionaram como uma ideia de um saudosismo, de uma experiência de infância e que remeteu à memória da professora, remeteu à memória dos outros adultos que estavam lá. As crianças, elas olhavam os brinquedos, viam as bonecas, claro que despertava curiosidade, mas em termos de impacto daquele momento de vivenciar aquele espaço, ele foi muito mais impactante para a professora, né? E aí o contra, né, a contrapartida, ou vamos dizer assim, o contrário, né, de um outro espaço, foi o Museu de Arte da Pampulha. E aí, no dia que nós fomos ao Museu de Arte da Pampulha, ele estava sem exposição nenhuma nas suas galerias. Tanto no teatro, né, que é onde que aconteciam os bailes, não no teatro, onde que acontecia aquele baile em cima, no segundo andar do Museu de Arte da Pampulha, e você tinha aquele saguão embaixo, onde geralmente a gente tem as exposições. E aí foi muito interessante que o educativo do Museu de Arte da Pampulha, por exemplo, do Museu de Arte da Pampulha, que vivenciou e tinha um contato com o Fórum dos Educativos, né, que tinha uma preocupação, que era um dos espaços que tinha uma preocupação com como receber as crianças, como oportunizar a ida das crianças àquele espaço seja rico, né? Mesmo na ausência de uma materialidade, vamos dizer assim, de um museu que tem objetos, né? Os educadores ali, eles exploraram o chão do museu, onde tinha ali alguns desenhos, aí eles contam uma história do que são fósseis para as crianças, aí as crianças deitam no chão, experimentam o chão, pegam, tocam nos desenhos, olha, achei aqui um formato de peixe, e aí elas vão contando aquilo ali, aí depois elas vão para a janela panorâmica, eles vão ver a Lagoa da Pampulha e vão ver as capivaras, e aí as capivaras chamam a atenção delas também, né? E aí depois elas vão lá para o segundo andar do museu, onde que tem né, o teatro, onde que tinha as apresentações e as danças, aí naquele meio tem uma coisa do som, então elas deitam no chão, aí tem a coisa do eco, da mágica do som, ou seja, olha, foi um dos passeios mais ricos que as crianças vivenciaram desses 7 passeios, onde a gente, entre aspas, não tinha materialidade nenhuma, né? Mas tinha ali uma concepção diferente de infância e de experiência desse espaço da cidade. Então a gente conseguia perceber ali a importância, por exemplo, desses espaços também pensar nessa especificidade de como receber, como, de certa forma, acolher a criança nas suas expectativas, né, dialogar com a expressão do corpo das crianças, né, da possibilidade dela sentir o cheiro, de ver a capivara, né, de sentir um cheiro diferente, de tocar no chão, né, e assim, desmitificando algumas ideias de que espaços como museus, né, ou parques, praças, alguns lugares que as crianças não possam tocar, não possam experimentar de forma diferente, e isso acaba. E aí contradiz a ideia de que esses espaços estão pedagogizados, né? Aí esse espaço acaba se tornando ali um outro espaço de experiência para as crianças no contexto da cidade. Então, eu quis trazer esses dois exemplos, assim, tanto do Museu dos Brinquedos, que é essa coisa do signo da infância, né, dos brinquedos e tal, e um outro espaço que não tinha nada, e como que a diferença de um lugar para o outro, ele foi muito rico, né? E essa riqueza que as crianças experimentam, né, em diálogo com esses espaços que acolhem as crianças na sua especificidade, né, no tempo presente, né, na criança no tempo presente,
como que a importância da escola ela pode possibilitar essas relações, né, de conhecimento, né, diferente do que a escola proporcionaria para ela só no espaço da escola mesmo, né, só naquele espaço da instituição. Né? Então, assim, e além disso, que eu acho que é super importante colocar, que é um dos xodós que eu tenho assim, na tese, né, e que eu fiz um capítulo, né, exclusivo para pensar as experiências das crianças dentro do ônibus, né? Uhum. Porque quando se fala em excursões na escola, as crianças falam em duas coisas que encantam elas, que é o lanche, né? Então elas tinham essa coisa de compartilhar o lanche, fazer um lanche coletivo, o que é que o outro vai levar de lanche, né? E o ônibus. E o Uhum. ônibus. E aí eu fui pesquisar sobre o ônibus, né? Sobre esse movimento, né? Essa mobilidade das crianças na cidade, Esse nessa trajeto, experiência, né? nesses trajetos que as escolas proporcionam geralmente em excursões, e aí que foi muito legal, porque me ajudou a perceber assim, a escola e a cidade como um emaranhado de relações, né? Que aí a gente quebra aquela ideia de que o conhecimento está a gente para com essa perspectiva de que o conhecimento está na escola, aí eu desloco da escola para o museu e eu vou em encontro do conhecimento lá no museu. E aí a gente esquece dessas outras redes que acontecem nesse movimento das crianças pela cidade de ônibus, por exemplo. Então, e aí eu me inspirei no autor que é o Tim Ingold, né? E o Merleau-Ponty também, que vai falar dessa experiência corporal, e também, falando dessa experiência corporal dentro desse espaço do ônibus. Então, assim, passar pelo túnel, né, não passar a escuridão, o escuro, né, a coisa de gritar antes do túnel, né, então, assim, de observar a cidade, né, e esse observar a cidade muito legal pelo toque que a professora dava, né, de uma educação do olhar, assim, muito bacana, né, de observar os prédios, a diferença, né, de como que as pessoas deslocam na cidade. Aí, e foi muito legal que uma das crianças falou assim: não, professor, na cidade tem muito mais carro do que pessoas. Né? Ela falou, tem muito mais carros do que pessoas na cidade. Né? Então, você olha, né, a partir desse olhar Ela consegue nesse observar a deslocamento, cidade, né, ela também, no consegue deslocamento. observar, ou seja, nesse deslocamento, né, eu vou chamar lá de peregrinação, né, as crianças elas conseguem também aprender. Então, esse momento de deslocamento, né, do ônibus, então assim, é todo um processo, né, desde quando a professora tematiza o passeio, né, ou a professora vai participar de uma formação proporcionada lá pela SMED no espaço do museu ou no espaço de um parque, né, como, por exemplo, Lagoa do Nado, ou a Praça da Assembleia, ou a Praça da Liberdade, outros espaços, como que, né, todo esse processo, né, tanto da escola enquanto um projeto político-pedagógico, né, da escola apostar que a cidade é um espaço do conhecimento também, e que Uhum. esse espaço do conhecimento é um direito das crianças, né? É um direito e das professoras, e aí na pesquisa é nítido também que as professoras também elas aprendem e conhecem a cidade também a partir do que a escola está oportunizando. Então, eu tive vários momentos que a professora chegava para mim no cantinho e falava assim: "Não, que vergonha, tem não sei quantos anos que eu já moro em Belo Horizonte, eu não conhecia esse espaço, é a primeira vez que eu estou vindo aqui que eu estou vendo e explorando esse espaço." Então, assim, aí você vai ver, você olha na potência que quando a gente vai pensar essas políticas, né, Uhum. de acesso e democratização do espaço. Não é só para a criança, né, é também para o adulto, porque a criança também está o tempo todo na sua agência, né, em relação com os adultos, né, está em relação com os tempos, com o espaço da cidade, com a materialidade que a cidade apresenta. E, e aí, que é muito legal, né, e só para concluir assim, essa parte, da importância, né, de ter essa coisa da escola apostar num projeto político-pedagógico, depois da professora apostar também, Uhum. do que é trabalhado na sala de aula, né, sem pensar numa ideia de pedagogizar o espaço lá, mas é tratar o conhecimento do espaço da cidade, pensando no contexto de vida de das crianças na sala de aula ali, das experiências que cada uma vive, né? E a gente Uhum. pensa assim, não, a criança vai experimentar a cidade a partir da escola. Não, a criança já está inserida na cidade.
ela já nasce num contexto da cidade, né? Então a gente falar que a escola que vai oportunizar outras vivências na cidade, porque a periferia também é cidade, a gente não pode esquecer disso, né? As comunidades, elas também são cidades. Esse movimento também dos espaços educativos que estão ali para receber as crianças, e depois o outro movimento que a escola faz, né, com a família. Então, assim, muitas famílias, acho isso é muito importante, assim, que é eu não consegui explorar muito esse tema, mas foi um dado muito importante, que é esse retorno da família a partir de um questionamento, de um desejo, não é questionamento, de um desejo da própria criança de retornar com os pais nos espaços que elas visitaram com a escola. Então, assim, os pais falavam para mim, não, eu conheço, eu fui lá no lugar tal, no museu tal, porque Pedro falou que eu tenho que conhecer as capivaras e ver as capivaras, porque eu nunca vi. Eu fui lá e conhecemos as capivaras. Ou seja, a criança teve a experiência de vivenciar o espaço da cidade com a escola e ainda oportunizou e deu ali oportunidade para os pais também vivenciar aquele espaço da cidade, né? Então isso é fundamental. Então assim, é todo um processo, uma rede que apresenta aí potencialidades para a gente pensar nesse usufruto aí do direito ao espaço da cidade, né? E essa questão aí da experiência vale tanto para escolas públicas quanto privadas, né? Porque às vezes, mesmo você tendo condições de Sim, acesso, você não tem essa cultura que se a criança não sim. levar para a gente. E outras crianças, se não fosse a escola, não teriam essa Não possibilidade teriam para isso de mesmo. vivenciar, né, e ocupar esses espaços da cidade. Sim, Túlio, sim. acredito que já está quase acabando o nosso tempo. Nossa, já está acabando? E aí, esse negócio que encerra rapidinho, né? Pô, ele encerra de uma vez. Mas vamos ver, às vezes alguém quer. Tem Eu, alguma. eu acho que meus comentários travaram aqui, como sempre acontece. Ah, Então, assim, eu queria ver se você tem alguma coisa para finalizar e falar dessa importância das políticas públicas para as crianças, igual você colocou, né? Que a gente e que a atenção à educação infantil, né, no Brasil, ela precisa ser priorizada, né, porque é uma questão até de retorno econômico a gente investir na educação infantil e ter realmente nossas crianças como prioridade absoluta nos planejamentos de governo e no orçamento. Não sei se você está conseguindo ver algum comentário aí, eu mas consigo ver alguns aqui. que Ó, eu já não vejo mais nada. Karina, assim, Eu eu gosto travou. muito assim, isso. Ah, não, posso tentando ver aqui, mas só respondendo para você, assim, né, meu anseio, né, quando eu venho participando desses grupos né, no coletivo, né, vem pensando, o meu desejo, assim, que as políticas públicas, elas sejam um direito de todos, né, Uhum. porque né, a gente tem que pensar a infância no tempo presente, a gente tem que pensar a adolescência no tempo presente, a juventude, o jovem, os adultos, os velhos, porque todos nós estamos em relação, né, o Sim. tempo todo. Né? A gente tem que pensar nas políticas públicas, a gente tem que pensar na educação pública, né? Nesse sentido, enquanto um direito de uma educação de qualidade. Então, eu tenho pensado, e assim, a minha esperança, né? Eu sou um professor e é influenciado também pelo Paulo Freire também, freiriano, pensamento freiriano, assim, da esperança, né? Eu também sou um sujeito da esperança. Não no sentido de que, assim, nós vamos fazer uma escola diferente agora para a gente ter uma escola, uma educação diferente no futuro. A gente precisa mudar o presente mesmo, né? Mudando o presente, a gente mudando o presente constantemente, né? O futuro já está, ele é só uma questão, vamos dizer assim, um mero detalhe, né? Quando a gente cuida do presente, né? E reconhecer também a importância do passado, né? Uhum. Né, assim, é claro, né, com todas as questões que envolvem não entender o passado só como naquela ideia de saudosismo do passado, tudo, mas em compreender os acontecimentos históricos também para a gente aprender o presente, Uhum. né?
é pensar a infância no presente, eu tenho essa experiência. O que é a escola? Eu, como professor, né, da educação básica, o meu desejo é que a gente pense também a educação no tempo presente, né? A gente está aí no meio de uma pandemia, se a gente não tem uma condução digna do sujeito, né, de pensar a dignidade do sujeito num país é, como o Brasil, né, pela dimensão que o Brasil tem, pelas experiências de infância que a gente tem no Brasil, e a gente não consegue ter, né, assim, uma condução assim, mínima para a vivência de uma cidadania digna, né, da educação enquanto um direito, né, do cidadão. Então, assim, a gente. E aí, quando a gente vai cair lá De no todo tipo privado, das crianças e adolescentes, né? e Sem aí a deixar gente ninguém vai. para trás. E aí, quando a gente vai ver o, o privado também, né, essa lógica do privado e tudo, né, aí se vem, distorce essa perspectiva de experiência da infância, né, assim, vou dar exemplo de escolas, por exemplo, vamos vivenciar os conteúdos agora, porque o importante é o conteúdo para garantir o ano escolar, tal. Então, assim, isso, assim, de certa forma, não contribui para a gente pensar o agora, né? Assim, então, assim, da Ah, urgência de a gente ter um ministro da Educação que compreenda essa diversidade que né, das universidades, da escola pública, da educação pública, né, das experiências de infância que a gente tem. Então, assim, é uma necessidade assim do tempo presente. Então, assim, a minha esperança com como né, pensar a infância no tempo presente e, é claro, né, sempre em relação. Né? A gente está sempre em relação. Por isso que é importante a gente pensar. É claro que a gente tem uma perspectiva mais, vamos dizer assim, a gente, né, vou estudar as experiências de infância, né, e diz muito das nossas experiências, né? Então, assim, eu falo assim, é muito legal quando a gente vai pensar nas experiências de infância e quando o adulto pensa nas suas experiências de infância também, né? Da sua relação com o espaço da cidade, e aí ajuda a gente a pensar a infância no tempo presente também. Então, a gente, não no sentido de pensar que as crianças hoje vivenciarem coisas é, importantes, vão ser bom para o futuro, não, é para o tempo presente, é gostoso vivenciar o presente, gostoso é sair de casa, não é ficar isolado, né? É bom, mas assim, infelizmente não pode sair de casa, tem que ficar nessa relação de isolamento e quarentena, enfim, né? Mas é o desejo que a gente tem tá de ir para a rua, né? uhum. E a rua sempre foi esse lugar mitificado, né? Da rua, esse lugar mítico como lugar da violência, do masculino, né? Enquanto o Da espaço da passagem casa e da rápida, escola, né? o tempo a rua de passagem, casa, trabalho, né? Como que a gente não está com esse anseio de vivenciar cada vez mais o espaço da cidade, da rua, né? É isso aí. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma. Quanto E aí tempo eu nós só queria temos aí? completar, né, que para as crianças Sim, vivenciar, a gente precisa oportunizar, né? Nós adultos precisamos oportunizar essas vivências e experiências, né? isso. É, é isso, né? Assim, acho que foi a Helenice que contou pra gente aqui da experiência da escola dela, né? De que Ah, isso. as crianças não poderiam mexer com grafite, que elas poderiam machucar e tudo. Então, seja assim, né? A escola também, ela precisa se reinventar, né? Ela precisa apostar mais também nessas possibilidades, né? Que as crianças, os adolescentes trazem de ressignificação desses espaços, né? Então, a gente ainda tem uma educação muito, vamos dizer assim, tradicional no sentido de que o adulto é muito o protagonista, né? O adulto é o propósito, ele sempre propõe, né? Ou seja, a gente